Olá, bom dia, boa tarde a todos, aos nossos seguidores aqui do Paraná Flow Podcast. Hoje estamos começando mais um Paraná Flow e com o prazer aqui da presença do meu amigo, Dr. Márcio Costa. Dr. Márcio Costa, né? Márcio Costa. É isso, espero não ter errado o nome, porque às vezes a gente dá uma vacilada, né? Não, tá tudo certo. Mas o nome fácil eu acho que não tem problema, né? Dr. Márcio Costa, advogado, mas é um prazer estar aqui com você, meu querido. Mas eu vou deixar para as considerações você fazer, para eu não me equivocar aqui nas considerações. Fica à vontade. Então, obrigado. Bom, meu nome é Márcio Costa, eu sou advogado criminalista aqui do Paraná. Sou formado pela Universidade Tuiuti do Paraná no ano de 2019. Atuo como advogado criminalista desde o ano de 2021. Mas já tenho uma experiência anterior, como alguns estágios que eu fiz na Secretaria de Segurança Pública, né, do Paraná, na delegacia e também dentro da Defensoria Pública, que eu acho que foi uma das melhores fases do meu aprendizado, né? Uhum. Lá eu trabalhei um bom tempo dentro da área de execução penal, então ali já foi ali onde que direcionou o meu... Já foi direcionando a tua caminhada. Foi direcionando a minha caminhada, né? E também tem uma outra formação, que é o curso de Relações Internacionais, né? Uhum. Que também foi feito na Universidade Tuiuti do Paraná. E foi dessa curso de Relações Internacionais, onde tive um professor chamado José Renato. Não sei se foi teu professor também. Foi um professor de Antropologia. Exatamente. Muito bom, cara. Muito bom ele, né? E ele chegou assim um dia para mim, já estava quase terminando no final, e falou assim: Márcio, vou te falar que você não tem nada a ver com relações internacionais, né? Aquilo para mim foi um choque, né? Uhum. Tá acabando. Mas você já estava acabando o curso de relações? Já estava acabando e veio essa bomba na minha cabeça. Falei, tá, mas o que acontece? Ele falou assim, bom, além de professor aqui, eu sou orientador vocacional, né? E você tem que ser advogado, né? Pô, indicado pelo Renato. Falei assim, meu Deus, né? Advocacia para mim, o que será que é isso, né? Mas passaram uns anos lá e eu falei assim, aquilo batia na minha cabeça, né? Falei, vou fazer esse curso de Direito, né, para ver se dá certo. E, por coincidência, por incrível que pareça, o primeiro dia de aula, quem estava na sala de aula? José Renato. José Renato. Então, hoje tem um agradecimento especial para fazer para o professor José Renato, por ter me colocado nesse caminho, né? Se não fosse ele, jamais eu ia imaginar isso aí na minha vida, né? Tá nessa caminhada e quem sabe você de repente, talvez teria... Talvez também não podemos dizer assim de algo potencialmente assim, sem certeza, né? Mas de repente você está se dando muito melhor do que você se daria em relações internacionais. Ah, eu acho que com relações internacionais não teria dado certo mesmo. Era só mesmo o nome que eu achei bonito e bacana e não deu certo. Mas eu tenho outras especializações também, né? Uhum. Eu fiz não cheguei a terminar, mas eu fiz a pós no jurídico, de Secretaria de Segurança Pública. Eu estava pensando na época no concurso para delegado, essas coisas, mas acabei vendo que não era bem a minha ação, porque o que eu gosto mesmo é de defender, né, da advocacia. E agora eu estou fazendo uma pós também de Direito Penal Avançado, uma pós bem bacana que eu faço também, né, no Damásio, né, e tenho especialização na área do Tribunal do Júri. São duas especializações, uma que eu fiz com a Defensoria Pública e com parceria do Instituto Samuel Rangel, e acabei também com a segunda especialização no Instituto Samuel Rangel, que foi ali onde que eu falei assim, nossa, agora eu estou preparado para o mercado de trabalho e que venham os trabalhos, né? Que venham os desafios. Que venham os desafios, então chegaram vários, né? Isso é importante, o desafio é o que faz a gente crescer, né, cara? Sim. Faz a gente amadurecer, botar em prática o que a gente aprendeu, né? Sim, sei que hoje eu tenho atuação em 6 estados do país, né? Como a internet ela ajuda bastante, né? Caso em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e também, agora recentemente fiz uma defesa para um amigo meu lá em Brasília também, né? Em Brasília. É importante saber disso porque você descobriu aí como é que eu posso dizer, um talento que você tem para o âmbito penal. Mas você já tinha descoberto isso no final da faculdade ali, que você queria seguir para o âmbito penal? Porque eu lembro que a gente conversava, é óbvio, eu tranquei a faculdade, fiquei 2 anos, praticamente 2 anos e meio com a faculdade trancada. Nós fazíamos no mesmo período, né? Você fazia no B, eu fazia no turma A, né? Isso. Foi uma época muito boa, né? Sim. E eu lembro que você conversava, que você falava que você queria ser delegado e tal, você tinha vontade imensa de ser delegado e tal.
já era, óbvio, uma área penal, né? Mas você não imaginava que você seria, por exemplo, o advogado, né, cara? Que ia tirar a galera de lá de dentro, né? Tipo assim, entre aspas, tirar entre aspas, porque ao contrário do que muita gente pensa que o advogado penalista, criminalista, é um cara que está defendendo bandido. Na verdade, não é. Não, jamais. Né? Essa é um estigma que a gente leva. É até bom que você explique isso aí, por quê? Porque tem muita gente que está saindo da faculdade agora e fala, não, você faz isso, faz aquilo. Explica porque tem muita gente que não entende. Então, veja bem, né? Aquela situação, você é advogado, porta de cadeia. Olha, realmente, eu acho que a gente é porta de cadeia, porta de fórum, porta de presídio. Onde porque porta, porta a gente tem que estar indo, né? Porque é lá que as pessoas falam assim, mas onde você conhece seus clientes? Geralmente a gente conhece, eles estão presos. Né? Então os familiares deles vêm até nós, né? E a gente já se encontra, o primeiro encontro geralmente é na porta de uma delegacia mesmo, né? Isso é muito engraçado. Mas assim, eu explico para as pessoas, né, que o advogado criminalista, ele não defende o bandido, ele defende a lei. E a lei é muito engraçado que quando você fala em Código Penal, né, parece que é uma coisa pesada, assim, o Código Penal. E o Código Penal foi criado no mundo para tirar o braço ferro do Estado. Entendeu? Ele não foi feito para nos prejudicar. Pelo contrário, o Código Penal, eles nos auxiliam. Assim, a gente não tem uma pena além de que a gente merece, que as pessoas merecem, né? Então, eu vejo o Código Penal como uma proteção do indivíduo, não como um martelo que pesa, né? Sim. E esse estigma que você defende bandido, não. Pelo contrário, é bem diferente. Nós defendemos a lei, né? E lembro que recentemente uma pessoa chegou assim, nós conversando, eu peguei e fui conversar, perguntei, o que você faz, né? A gente fica até meio murcho, assim, falar, né? Eu sou advogado criminalista, né? O cara já fala, nossa, um advogado. E o cara falou assim, eu nunca vou precisar de um advogado criminalista. Falei assim, mas você sabia que, de repente, você está entrando no seu veículo e dá uma ré no seu veículo, você não percebe que tem uma criança aí com um carrinho ali brincando e você atropela a criança e, infelizmente, você não se dava muito bem com os familiares da vítima ali, né? E as famílias falaram, fez porque quis, e você inocentemente vai ser preso, você vai pegar o quê? Com certeza. Aí você vai pedir lá para um advogado de trabalhista, ele não vai saber fazer, né? E outra, uma coisa que eu falo, muita gente não entende isso, né? Que o advogado criminalista, o problema é o seguinte, o problema é o que a sociedade vê, através, por exemplo, da mídia social, de uma notícia, etc. As pessoas não compreendem que o advogado criminalista, ele está ali para defender, porque ele é um especialista em defesa penal. Não porque ele é um especialista de defender uma personalidade. Não. Porque uma personalidade é uma coisa. Não. E a lei é outra, totalmente diferente. E sabe que isso foi muito engraçado. Eu lembro que quando eu estava fazendo o estágio dentro da Defensoria Pública, o primeiro caso que veio na minha mão foi um caso que a pessoa, não posso citar nome, essas coisas, mas tinha ocorrido um crime de estupro. E a pessoa ela tinha acabado de ser presa ali e ela precisava de um habeas corpus para ela sair daquele local, porque ela estava sofrendo muito violência ali e tal. E eu olhei aquilo e assim já veio no começo assim, você não está ainda acostumado com isso, veio meio um repúdio, assim, falou, nossa, mas um estupro, o cara pegou a criança, colocou dentro da van, foi lá e eu assim, eu entreguei... O defensor público, né, chegou para mim e falou assim, você vai fazer esse habeas corpus, já fez habeas corpus? Eu falei, não, ainda não fez. Ele falou, vou te dar um modelo, qualquer dúvida você chega aqui, eu vou te passando passo a passo e você vai trabalhar nesse habeas corpus. Né? Eu peguei aquela peça, já estava, antes de estar nesse setor penal, eu estava em outro setor que eu já estava peticionando. Né? E eu fiz ali uma defesa, assim, muito, digamos assim, muito superficial, vamos dizer a palavra. Eu cheguei para ele, assim, ele olhou para mim e falou, senta aqui, Márcio. Falou, por que você fez essa defesa assim tão superficial? Eu falei, não sei. Ele falou assim, você tem que aprender que nós, advogados, você vai ser advogado, nós, defensores públicos, nós temos que atuar combatendo a irregularidade da lei. Então você sente ali na sua mesa novamente e melhore esse teu trabalho. E antes de você melhorar, você pense um pouquinho, e me deu um livro para eu ler lá, né? Eu peguei e dei uma lida no livro lá, né? Era um livro de direitos humanos, né? Li o livro lá e quando eu voltei eu fiquei assim exatamente a tarde inteira e acabei não indo embora no meu horário, fiquei até 7h30, entreguei um habeas corpus para ele falou, agora melhorou. Foi lá, claro, né? Ele corrigiu tudo, né? Deu
aquela... Encorpado. Porque é um defensor, um especialista, né? A bagagem é outra, né? Não tem nem cabimento. Foi lá e a gente conseguiu remover o cara daquela situação que ele estava ali, mas pelo menos a gente conseguiu tirar ele daquele sufoco, senão ele tinha sido morto ali também, né? E ali eu aprendi que a gente defende a lei. Foi ali a primeira visão que eu tive da diferença entre você defender o bandido, como dizem, né? Mas não, você está defendendo o fato. Sim. O fato você tem que se defender de qualquer maneira, né? Esses somos nós, né? E outra, vocês não abonaram o ato que o cara fez. Não, jamais. Tem uma diferença muito grande de você abonar o crime que a pessoa faz e você, vamos supor, tentar amenizar a pena que ela vai sofrer. Né? Porque muitas das vezes, o que muita gente não entende, Márcio, doutor, o que muita gente não entende é o seguinte, é que existe essa diferença, esse espaço que há entre você defender o ato do camarada, entre você defender o ato do contraventor, por exemplo, o que ele fez, e você tentar fazer com que ele pague. Mas olha só, veja bem, o sistema nosso penal, ele é um sistema que lá na dosimetria da pena a gente chama-se de sistema trifásico, né? Então ele tem 3 fases ali para a gente fazer a medida da pena. Mas fora isso também tem os crimes que eles são formais, crimes materiais. E quando chega a denúncia para nós como advogado, nós temos que observar o quê? Se essa denúncia está feita da maneira correta. Eu vou dar um exemplo para você, para você, Eberson. Eu peguei um caso ali de Guaratuba, onde que a pessoa tinha sido, por eu ter trabalhado na execução penal, então tem uma habilidade, uma facilidade com essa área de execução penal, né? Onde o meu cliente, ele tinha cometido crimes nas 3 cidades, Guaratuba, Matinhos e Praia del Este. Então ele teve ali uma denúncia em Matinhos, teve uma denúncia em Guaratuba e uma denúncia em Praia del Este. Só que era o mesmo fato, era todo um dia só, ele saiu, cometeu um crime aqui. A somatória de pena dele naquela época lá dava 18 anos, porque ele foi condenado a cada crime que ele cometeu ali. Aí eu olhei aquilo lá e falei assim, nossa, mas correu tudo dentro do mesmo fato, então isso aqui está errado, essa situação aqui, vamos corrigir isso aí. Fui lá e consegui demonstrar que era um crime continuado. Então assim, o que aconteceu? Ao invés de ter a somatória das 3 penas, teve uma pena acrescida num tanto do que a lei determina. Da pena dele lá, que era 18, caiu lá para 8 anos e pouco, né? Ele já tinha cumprido um bom tempo, eu consegui ali a progressão dele para o regime do semiaberto, ele já acabou indo para a rua, né? Então você veja, essa é a diferença do advogado criminalista. Ele viu o que a lei determina. Sim. Nós trabalhamos dentro do sistema, do Código Penal e do Código de Processo Penal. Nosso trabalho é realmente, nós somos o fiel da balança, a gente diz, né? Sim, esse aí que está o ponto-chave da questão. Por exemplo, vamos supor que um homem está sendo acusado, né, de cometer um crime de assalto, por exemplo. E aí vão lá 3 testemunhas, 3 pessoas serão ouvidas. Uma diz que esse homem assaltou e ele não tinha arma nenhuma. Sim. Assaltou só dando a voz de assalto. Sim. Não apresentou arma, mesmo não apresentou assim, nada. Grave ameaça. Automaticamente, configura ele como um roubo, ali, né? Como um roubo, como um assalto e tal. Vem a outra testemunha e fala, ele assaltou, mas ele ameaçou bater na pessoa. Ele segurou a pessoa e ameaçou bater. Não vi arma na mão dele, mas ele ameaçou bater. A outra vem e fala que ele botou a faca no pescoço da pessoa. Fez o sinal, né? Da cabeça, puxou a faca e ameaçou. Aqui nós temos 2 testemunhas dizendo que ele não apresentou arma nem nada e uma testemunha dizendo que ele apresentou arma. Automaticamente 2 testemunhas vão ser aprovadas, porque é mais... Geralmente não é mais ou menos assim que ocorre, não, né? Ele vai ser oferecido a denúncia, então dentro disso tem um caderno investigatório, do que a delegacia vai investigar. A delegacia, o delegado, ele tem acesso muitas vezes para pedir para uma câmera de local, crescer mais testemunhas, né? Ver se realmente encontrou algum objeto, uma faca, uma arma branca, um revólver, um simulacro, né? Ele tem toda uma investigação. Mas lembro ainda que existiu lá no tempo da aula do nosso professor Daniel Avelar, né? Ele falava da visão real, né? Do fato real, como você observa isso, né?
Então isso a gente trabalha muito dentro da nossa defesa, né? Porque muitas vezes a pessoa ela pode estar equivocada, né? Com a hora da cena. Tem ali... Até mesmo por conta do estresse que ela está vivendo, a pessoa que está passando por aquilo não enxerga. Tem uma falsa percepção dos fatos. O professor Auri Lopes Júnior, para mim, que é um dos maiores criminalistas desse país, ele trabalha bastante da falsa percepção do momento dos fatos, porque ele diz assim, que na hora que a pessoa, inclusive, se você for ver essa situação, você consegue ver que a gente consegue, muitas vezes, derrubar uma acusação quando ela somente se dá através de identificação por fotografia. A identificação por fotografia, veja, a pessoa na hora que está sendo vítima, ela sofre um estresse tão forte que ela não consegue identificar. Então se você coloca lá 4 ou 5 figuras para ela e ali não tem nenhuma parecida, ela vai mais ou menos que é aquela ali. E então outra, ela tem uma falsa visualização. Além da falsa percepção, ela tem uma sensação de justiça. Ela quer a justiça. Ela quer a justiça de qualquer maneira. De qualquer forma. Ela não tem. E assim, hoje o STJ, o STF, a gente tem bastante êxito com essa, de derrubar até uma sentença, né, que já é mais difícil, quando você vê que todas as provas só se encaminharam derivados de imagens de fotografia. Né? A gente sabe que não pode condenar uma pessoa, né? O crime, para que ele seja realmente, que a pessoa que cometeu um crime seja realmente condenada, ela tem que ter materialidade suficiente para uma condenação. Até mesmo porque hoje em dia tem ferramentas de trabalho que você pode chegar a uma conclusão mais apurada dos fatos, né? E aí, sem querer te interromper, quando você fala sobre isso daí, a gente pensa sobre esse aspecto aí, né? Esse camarada realmente, vamos supor que ele não tenha assaltado ali armado. Mas aí ele vai preso porque as 3 testemunhas confirmaram que ele estava no ato. Sim. Não importa como, mas ele estava lá e foi ele que cometeu. E a pena que vai ser, que ele está correndo de ser aplicado, de repente até aplicado em primeira instância, vamos supor, ele está pegando a pena de alguém que assaltou a mão armada. Pois é, aí você vai ter que trabalhar bem dentro do caso, né? Você vai ter que mostrar no caderno lá, né, processual, tudo que não se pode aplicar nessa situação, porque muitas vezes não teve a arma, pode ter ocorrido uma falsa percepção do crime, e aí você tenta um decote ali, que nós criminalistas chamamos assim, um decote das agravantes ali, né, que está tudo dentro do caderno, né, para que ele seja condenado somente pelo assalto, né, artigo 157 ali do Código Penal, né, não com as suas qualificadoras, né, porque aumenta a pena. Aí a gente consegue uma pena justa. Uma pena justa. Aí nós chegamos àquele ponto, aonde as pessoas falam, pô, o doutor Márcio é um cara que defende bandido. Não, defendo a lei. Exatamente. Não, jamais. Vamos supor que esse camarada que você está defendendo, essa pessoa que você está defendendo, ele continua, ele vai pagar pelo crime que ele cometeu, compreendeu? Só que ele não teve agravante. Sim. Por quê? Porque a lei que estava sendo imposta sobre ele, ou que seria imposta sobre ele, seria uma lei injusta. Injusta. Porque ele não cometeu armado. Não. Tá entendendo? Não, é mais ou menos nessa situação. Dentro dessa Você seara. trabalha dentro desse panorama mesmo, defender o que realmente a pessoa fez. Né? Que de fato a pessoa fez. Igual o professor, se eu não me engano, foi o professor Antônio Porto. Nossa, um excelente professor. Tenho saudades da aula dele. Inclusive, eu acho que está se preparando para um júri aí. Dando uma olhada ali. O Porto, ele é sensacional também. Sensacional, né? E ele comentou sobre um caso que aconteceu. E ele falou que ele foi atender o cliente e chegou lá, ele foi realista pro cara. Ele falou, olha, é o seguinte, a situação tua é essa. O que nós vamos fazer é estudar o teu caso da forma mais apurada possível. Para que você pague de acordo com a lei. Tá entendendo? Aí, o que ele falou ali foi crucial para mim fazer entender o seguinte, peraí, então o advogado criminalista não é defensor de bandido? Não. É defensor da lei? Da lei. Você sabe que, você tocando nesse assunto de casos, né, eu lembro que bem no começo da minha carreira lá como advogado, né, já logo assim,
no primeiro mês vem um caso bem complexo para mim, né? Um caso onde eu tive que chegar e conversar com os familiares. Falei, olha, esse caso aqui, talvez eu consiga uma absolvição para esse cliente, mas é uma absolvição imprópria, né? O que é uma absolvição imprópria, né? É que ele seja mandado para um complexo médico penal lá, né? Para ele fazer o tratamento, né? E que ele não vá a júri, né? Que é até o que eu digo que era o caso da fantasma enfermeira, né? Da enfermeira fantasma, né? O caso que ocorreu aqui no interior do estado, né? Que o rapaz, um menino que precisava de um tratamento, ele tinha sido dado alta do medicamento, mas ele parou de tomar o medicamento, ele acabou tendo que ser internado de imediato numa clínica. Só que a clínica não percebeu ali que ele, né, não teria cuidado, e olhando assim, o menino é um menino bom, assim, extremamente menino dócil, assim, eu também não conseguia entender. E aí ocorreu que esse menino, ele teve um surto psicótico à noite, e ele tirou o calção da... Ele estava ali no primeiro dia, então ele não estava ainda no local adequado. As pessoas não esperavam aquilo, né? E ele foi com o cordão dele, ele acabou enforcando um adolescente de 12 para 13 anos, né? E o adolescente veio em óbito, ele voltou para o quarto dele, dormiu normal. Tudo bem, de manhã cedo, quando as pessoas acordaram, tem um morto ali, vamos ver a imagem, o que é? Foi ali, saiu do quarto. E assim ocorreu, né? Fizeram um grande debate ali sobre a morte desse menino, quem que era culpado. Eu peguei esse caso. Então esse caso foi um dos casos mais interessantes que eu tenho na minha carreira aí, até então, né? Eu cheguei para ele, para conversar com ele, ele já estava numa penitenciária no interior do estado, isso era bem final de ano. Eu lembro que eu não passei nem o final de ano em casa, porque eu tive que atender esse caso. Ele era menor? Ele estava com 18 anos, tinha acabado de completar 18 anos. Cheguei para ele, tudo bem, sou seu advogado, sua família contratou. E ele olhou para mim assim e falou assim, mas eu não preciso de advogado. Eu falei assim, tá, o que você precisa? Eu preciso de alguém que entenda paranormal. Eu falei, tá, mas então eu vou ver se eu consigo para você, né? Mas eu não sabia ainda o que tinha acontecido, né? Eu falei assim, o que ocorreu aí, né? Ele falou assim, minha namorada me avisou. Ué, que namorado que você tem? Ele falou, minha namorada é enfermeira. Ela vinha de noite e me falou que eles iam me pegar, que era para eu evitar isso, né? Ali eu já falei, já despertou ali, falei, nossa, isso é um incidente de sanidade mental, não tem outra coisa, né? Aí já voltei para casa, comecei a trabalhar, procurei um advogado que hoje ele é meu orientador, né? O doutor Samuel, né? Eu falei, doutor, o caso assim, ele falou, olha, você tá num caso complexo, porque se você deixar esse cara ir para júri, provavelmente ele vai ser condenado a uma pena alta. Se você conseguir a absolvição imprópria, ele vai ficar no complexo médico penal, não sabe quando ele vai sair. Mas ele precisa de tratamento. Não, era, né? Aí eu pedi um incidente de sanidade mental, logo foi deferido pela juíza, até o Ministério Público também entendeu que era caso, né? E a gente conseguiu trabalhar dentro desse caso e conseguimos a absolvição imprópria dele, né? Hoje ele segue no tratamento lá no... Mas você veja como que é as coisas, né? E aí você pensava, você defendeu um cara que matou um menino de 12 anos. Claro que eu defendi, ele também precisava de ajuda. Porque no consciente dele, ele era inimputável, ele não sabia o que estava fazendo ali. Ele seguiu as coisas que a mente dele fazia, né? E isso ocorre, né? Que teve outro caso também, que eu estava trabalhando na execução penal do cliente, né? E que engraçado, essa até dou risada quando eu lembro da cena, né? Chegou o relatório para que eu fizesse a análise, né? Para pedir a liberdade dele, né? Que ele já estava bom, né? Ficar mais um período lá. E lá o psiquiatra, ele descrevia que durante toda a entrevista tinha se comportado de maneira normal, mas a última pergunta que ele fez para a pessoa, o que ele ia fazer quando ele recebesse a liberdade? Ele falou assim, não se preocupe, porque eu tenho emprego garantido. Isso que ele já estava preso já há alguns anos lá, né? Ele tinha matado um familiar dele, um Machado, né? Também caso do interior, né? O cara falou assim, não, mas que trabalho que você tem? Ele falou, sou agente secreto, não posso contar. Ô, amigo. Do FBI ainda. Como é que você vai liberar o cara? Agente secreto do FBI ainda. Então, aí eu falei, não tem jeito, né? Não se ajuda, né? Olha o que a gente encara no dia a dia. E né? são situações que às vezes você não tem um laudo
pericial da pessoa, você não tem, por exemplo, um acompanhamento psicológico anterior. Esse cara estava indo pra rua, mas a última pergunta foi crucial para ele continuar mais um tempo no tratamento, né? E às vezes o camarada, ele conviveu com a família anos, normal. E a família às vezes sempre percebeu aquilo ali, mas nunca levou dá um surto médico. Nele, exatamente. São nunca levou uns sinais médico. Que parecem assim, não percebem, né? Esses tempos atrás mesmo, eu para quem me conhece sabe que eu sou cristão, né? Eu sou evangélico. E eu fui fazer uma visita para uma pessoa onde a criança, um menino de 10 anos de idade, um menino falou, e a mãe dele já estava assustada de algum dia, porque ele falou para ela, ele falou a mãe dele, ele falou que ele ouvia vozes, e as vozes, diziam para ele que era para ele matar o avô, que era para ele matar a mãe e matar os primos. Assim que de vez em quando, que tinha uma convivência quase sempre na casa dele. E ele falou para ela que ele, menino de 10 anos, ele falou que ele relutava contra aquelas vozes, que ele sentia raiva das vozes, ao mesmo tempo ele queria fazer aquilo para as vozes parar de falar no ouvido dele. E como que eu indiquei para a família? Falei, ó, tem a questão espiritual, da coisa por trás disso? Tem. Mas vocês também precisam procurar um acompanhamento especializado, psiquiátrico, psicológico, né? Para vocês terem um suporte maior dentro disso aqui, né? E daí vocês vão ter um acompanhamento não só espiritual, dentro da palavra de Deus, da Bíblia, etc., como vocês vão ter um acompanhamento de alguém especialista que vai estar acompanhando ele, vai estar ajudando vocês com isso. Né? Porque às vezes a família também tem uma dificuldade com essa questão. É que a família não acredita naquilo, mas voltando àquele primeiro caso, ele falava assim, eu tenho voz aqui dentro da minha cabeça. Sim. Eu lembro que foi um bom tempo até, começaram a fazer um tratamento com ele, com injeção, né? E aí ele começou a melhorar. E quando foi lá na frente, ele falou, nossa, doutor, agora que demorou assim, uns 6 meses para ele me dizer assim, agora que eu entendi o que aconteceu, eu cometi um crime, né, doutor? Olha quanto tempo levou, né? Isso aí, quando as pessoas começam com esses sinais, a dica é que realmente procurem um especialista. E de imediato que alguma coisa está muito errada. Sim, no caso desse menino de 18 anos aí que você contou, né, que ele foi lá e tirou a vida do jovem de 12 anos, possivelmente ia chegar a uma questão de esquizofrenia, né? Na verdade ele foi identificado com esquizofrenia mesmo, tem até paranoide. O nome da doença que ele tinha, esquizofrenia paranoide, né? Então, assim, complicadíssimo, né? E um menino bom, você olha assim, um menino que não atacaria uma mosca. Era um menino bonito, um menino bacana, assim, e sabe? Existem pessoas que às vezes são situações que se identificam a partir de um momento. Sim. Começa a acontecer aquilo na vida dele, ele não percebe. Tem que ter ali um marco ali, aquele marco ali, opa, vamos dar uma olhada melhor com isso aí, é como os suicidas, né? Tem aquele a gente começa a falar, o cara começa a ficar muito quieto, né, dar os sinais na internet lá, né, então você tem que acompanhar bem isso aí, não, isso é a vida que o advogado criminalista vive, essas situações e outras, né, a gente acorda de manhã... E é pegado, né, é pegado porque se o camarada ele não tiver postura e estrutura psicológica, ele se envolve. Se envolve. Emocionalmente nas situações. Sim, né? Se envolve. Você tem que saber deixar o teu trabalho lá dentro do escritório, né? E voltar para casa, para a família, tranquilo, sem você deixar, né? Só também você tem que fechar a porta, né? Você tem que trabalhar sobre isso também, porque muitas vezes é complicado, entendeu? Você fica pensando no caso, né? Geralmente, os advogados, que eu conheço, a maioria vive dentro do escritório trabalhando, né? Já não tem muito tempo, né, de deixar, porque os casos são muito complexos, né? E principalmente quando você encara um caso, por exemplo, onde você sabe que a pessoa foi a vítima. Eu tive um caso agora, que foi a júri, na semana passada, a gente conseguimos absolver. E... Não da justiça, a vítima, por exemplo, do contraventor, né? Então, ali no caso, o cliente que a gente atendeu, a gente tinha certeza que ele não tinha cometido o crime. Né? Então... Aquele que eu acompanhei lá que você... Isso. Que ocorria, inclusive, né? Tá no YouTube, né? Tá lá. O júri, né? Tá no júri, exatamente. É um caso... ele não é um caso fechado, né? É um caso aberto, né? É um caso que foi muito bem trabalhado no Ministério Público, muito forte, com uma atuação perfeita, né?
Mas a gente conseguiu reverter a situação e absolver o cliente, né? Era um caso que tudo demonstrava ali que ele poderia ter sido... Ele já estava preso? Há 2 anos. Chegou a ficar preso? Ficou preso há 2 anos, E quando eu cheguei para conversar com ele, quando aquele caderno processual veio na minha mão, eu falei, nossa, esse cara aí, possivelmente pode ter sido ele, mas eu vou conversar com ele, né? Porque as provas todas indicaram, vamos ouvir a história. Quando ele me falou a história, eu falei, já sei. E eu comecei a trabalhar, e o trabalho a gente parece que fica insano, passa a madrugada inteira trabalhando, e no final ali eu chamei 2 grandes advogadas, né? A doutora Andréia e a doutora Tarini, né, que são umas profissionais excelentes, elas acompanharam o caso no final e conseguiram dar um brilhantismo para o caso e a gente conseguiu elucidar. Mas veja, caso que a gente, eu digo, o advogado criminalista, ele já entra dentro do júri com 1-0 contra ele. Porque todo... 2, né? Porque o camarada já está preso. Do caso 2, né? De certa forma, ele já tinha sido sentenciado, né? Já, e a gente ainda conversa com os familiares. Ó, vai a júri, leva uma roupa bonita pro seu marido, pro seu irmão, pro seu filho. Não deixa ele ser julgado lá com aquela roupa laranja, não. Um chinelo de dedo no pé, que ali já vai olhar, já vai estar sendo condenado, né? A gente já avisa isso, Muito né? bom. Trabalha também o visual dele, né? Pra gente demonstrar que é um cidadão que está ali sendo julgado, não é um assassino. Uhum. Ele já vai como alguém que não está assumindo aquilo, ele não quer assumir agora aquilo. A gente ainda orienta ele, né? Fala assim, olha, chega no júri com a tua cabeça levantada, linguagem corporal, né? A linguagem corporal dele é de quem não está aceitando. Olha no olho, né? E não vá lá contar mentira, porque... Hoje em dia, o jurado, você não está falando com pessoas leigas ali, não. Uma que são as pessoas ilibadas, né? Pessoas que não têm rastro algum na sociedade para estar lá dentro do júri. Né? Pessoas, e ali você tem professores, tem advogados, ali que estão sendo jurados, tem empresários, que o júri você faz antes de você tem a data correta lá que eles escolhem jurados, e um dos trabalhos nosso é investigar a vida também dos jurados. Olha, esse jurado aqui, ele tem lá no Jus Brasil, lá, eu achei que ele foi assaltado à mão armada. Então esse cara aqui a gente afasta. Como nós temos ali 3 recusas, a gente já vai com as recusas sabendo. Nem que chegue no final do júri a gente não ter feito recusa nenhuma. Para não correr o risco do jurado. Daquele jurado tá sendo levado lá. Tendencioso, né? Porque você olha assim, você vai julgar lá, uma hipótese, né? Um caso de... que um cidadão branco matou um negro, você tenta evitar de colocar um negro dentro do jurado. Por quê? Porque ele já vem com uma ideia que tem que condenar ele, entendeu? Você vê assim, um caso de uma... Ele não vai analisar o caso concreto. Não, ele vai julgar mais emocionalmente do que com a razão. Um caso, por exemplo, de um pai, por exemplo, que o filho foi estuprado. E aquilo lá, e ele... abusado. Ele quer que esse bandido seja bandido. Todo o que ele pegar, ele vai julgar. Né? Então, veja bem, você faz um estudo antes dos jurados para saber com quem você vai descartar ali, né? Aquele que já está marcado, que você não vai ficar. Pessoas imparciais, possivelmente. E você deixa ali as pessoas que você vê que tem uma vida mais normal, né? Você olha ali, rede social, vê se essa pessoa não teve nem... Para ficar claro aqui, esse papel, no caso, o papel de julgar não, de arguir a imparcialidade do jurado é do advogado criminalista. Olha, o juiz, ele pode o juiz ali na hora do júri, ele está ali para coordenar que não haja imparcialidade total. Não haja abuso, não haja desrespeito do advogado com o Ministério Público com o advogado, que os jurados se mantenham incomunicáveis, né? Que corra um júri tranquilo, né? Porque quem julga mesmo é os jurados, né? Eles que julgam se a pessoa vai ser condenada ou não. Mas vamos supor, você é o advogado do caso. Vamos supor que você chega lá, você depara com um jurado, é óbvio, são jurados que são escolhidos de forma criteriosa. Sim. Né? Mas vamos supor que chega lá, você depare com um jurado que você conhece e você sabe que esse jurado é tendencioso, você pode arguir isso. Aí você já faz um levantamento, né? Diz que esse jurado ele não pode estar participando, né? E que ele é uma exceção ali, porque ele é teu amigo, no caso, ele é meu amigo, ele vai jogar com imparcialidade, ou ele é amigo pessoal do promotor de justiça, né? Ou é amigo da vítima, né? Você já comunica esse o juiz e ia ser tirado. É bom saber, porque já fica uma questão para quem é do ramo da advocacia, tá?
Ó, isso aqui não... Tem que, mas existem lá todas as regras dentro do Código de Processo Penal, lá, né, que deixa ser bem claro, né. Se você entrar dentro de um tribunal do júri, você tem que estar sabendo o Código de Processo Penal, né. Sim. Lembra das aulas do Avelar, do Avelar. Ele fazia nós lermos todos os códigos do júri ali de ponta a ponta, né. Eu achava engraçado aquilo, mas é aquilo que nos altera, né. Esse vai ser esse advogado esse não, né. Sim, sim. E... Assim, só faz 2 anos que você então está advogando. Faz 2 anos. 2 anos de desafio foi, óbvio, fora ali o tempo de trabalho que teve com delegacia, estágio, mas advogando como profissional mesmo, hoje você tem... Há 2 anos. Há 2 anos. Vai fazer 2 anos agora. O teu escritório já tem 2 anos também? Não, o meu escritório tem 1 ano. 1 ano. Antes disso foi assim, né? Eu passei... Trabalhando em outros escritórios? Trabalhei no escritório Johnson & Johnson, né? Na área, eu comecei como trainee. E aí eu fiquei como advogado, né? E enquanto eu não estava com a carteira de advogado, eu trabalhava como assessor de mesa, né? Que fala, né? Da doutora Márcia Cristina Johnson, né? Então ali eu fazia o atendimento inicial, fazia todas as peças, acompanhava ela em audiência, essas coisas, mas tudo da maneira como trainee, né? E assim que eu peguei a minha carteira de advogado, né? Ela já passou todos os casos que eu já atuava como assessor de mesa dela para mim, né? Então já comecei ali na minha advocacia, eu acho que com uns 30 casos, 35 mais ou menos, que era o que eu trouxe dentro do escritório que eu trabalhava. Você já teve assim não vou falar sorte, vou falar a bênção de Deus. A bênção de Deus. De ser acompanhado por alguém que te ajudou ali. Ela é minha madrinha, inclusive, na Ordem dos Advogados. Vou falar agora, pega esses casos aí, esses casos vou te passar esses aí para você já começar a sua vida profissional. Então eu já entrei com 30, né? Ali que foram os clientes, ela já estava com uma certa tempo de advocacia, a área dela é mais tributária, né? E ela, como ela também é da sua região também, né? Da igreja evangélica, então ela atende muitos casos do pessoal da região, da comunidade dela, né? Então, foi assim, posso dizer que ela me ensinou a advogar. E as outras fases foram normais, né? Foram os estágios, tudo. Hoje tem bastante caso. Hoje eu já tenho, entre que eu já arquivei, e os que eu estou trabalhando já estão em torno de uns 130, 140 casos em 2 anos. E todo dia ralando, trabalhando, correndo atrás. Eu brinco com meus amigos. Você não para, né, cara? Não para. Você vê, né? Delegacia pro fórum, do fórum pro escritório, do escritório pra delegacia de volta. Madrugada, de vez em quando, levanta, bate o telefone. Eu brinco com a minha filha, né, que fala assim, que... Tem gente que fala que a gente vestiu a capa do Super-Homem, né? O meu é o do Thor mesmo, né? Que você tem que ser porrada, né? O dia inteiro, martelo, né? Martelado o dia inteiro, não tem. Você coloca aquela personagem, você vestiu essa farda aqui que a gente chama, o negócio tá pegando, o bicho tá pegando mesmo, que é o dia inteiro. Não paro, eu entro no escritório umas 8 horas da manhã, segunda-feira eu saí, era 11h30 da noite. E tem vezes que eu fico até as 2 horas da manhã, né? Porque é muita coisa. É bastante coisa, não é fácil, não. É correria. E uma coisa que eu aprendi, quando eu era criança eu ouvia muito esse ditado, o mundo dá voltas. E junto com esse ditado, alguém falava assim, o mundo é uma roda gigante. Sim. E como a roda gigante funciona? Horas está em cima, horas está embaixo. E horas está embaixo. Aquela pessoa que está embaixo, de repente, pode ser uma pessoa muito mais inferior, entre aspas, socialmente falando, né? Ou intelectualmente falando, porque às vezes a pessoa não teve as oportunidades que você teve. Mas de repente a roda gigante dá uma volta muito grande, e uma oportunidade que essa pessoa tem na vida, ela se agarra, aproveita, e daqui a pouco ela está lá em cima, e você olha para cima e fala, como é que pode? Como ela conseguiu chegar lá? E eu lembro uma coisa, cara, que tem uma área que eu aprendi, que o mundo literalmente se apresenta, e que esse ditado ele se faz muito real, é na área do direito, cara. Do direito, incrível, né? É incrível. Incrível porque, cara, nós começamos juntos, né? Sim. No mesmo período. No mesmo período, 2014, tudo. E eu lembro, cara, que eu até dou meus parabéns pra você, cara, porque eu lembro que foi uma época assim, cara, um período que eu ficava observando, e eu sou um tipo de pessoa que eu aprendi o seguinte, cara, independente de altura, de cor, de status social, trate todo mundo como você gostaria de ser tratado. Receba todo mundo como você gostaria de ser recebido. E ali, às vezes, a gente estava conversando ali e tal, e eu percebia, cara, que tinha uma galera, assim, tinha as pessoas que às vezes meio que
menosprezava. Tá mas eu era motoboy, né? Deixava de lado, entendeu? Mas sabe qual que é a situação, cara? Eu percebia que você era um cara que sobressaía isso. Eu era motoboy, eu chegava com a minha caixa de motoboy, minha bota de motoboy, minha capa de motoboy, Jackson 5 mesmo, né? Quem que vai dar moral pro Jackson 5, né? Mas assim, cara, e eu percebia, cara, que tinha uma galera que meio que saía de canto, pá, que não dava muita trela, e tinha uns até uns buchichos e tal, daqui dali. Eu falava, pô, esse cara quer ver, cara, esse cara vai ser o cara que vai chegar lá antes de muita gente aqui, cara, porque é assim que acontece, mano. O cara, quando você vê que o cara é esforçado, mano, o cara tá ali lutando, o cara só quer se agarrar a uma oportunidade, né, mano? Eu brinco que ainda, agora há pouco tempo, ainda a gente estava numa roda de advogados, assim, os advogados falando assim, porque fulano fala de ciclano, e você? Cara, eu só quero atender meus clientes. Só quero fazer o meu lado. Já passei tanto, comecei a faculdade entregando marmita na hora do almoço, então eu tinha que sair correndo da faculdade, eu tive que mudar para de manhã, entregar marmita para poder pagar os estudos, daí depois de tarde era defensoria pública, de noite entregava pizza e aquela correria danada, ainda brinquei não, foi uma das minhas saudações ali pro doutor Samuel, pro doutor presidente do Tribunal do Júri ali, o doutor Daniel Avelar, que eu falei assim, doutor, lembra que quando eu chegava todo molhado na sala de aula, que eu tinha que me trocar lá no cantinho, lá, né, e essa oportunidade que você me deu lá de fazer o primeiro júri dentro do Tribunal do Júri como aluno seu, e aquilo me marcou tanto, e hoje eu estava aqui, mas a vida é assim, cara. Se você for ficar olhando o que os outros falam de você não vai pra frente, não. E na advocacia, muita gente não imagina isso. Muita gente acha que você vai terminar o curso de Direito e agora... Não, aí que o pepino começa. Sim, e eu percebo isso porque eu vejo que tem muita gente aí que patinando. O pepino começa. Mas o que acontece, Eberson? Eu vou ser claro com você. Eu brinco assim, depois vão dizer que você teve sorte. Não é a sorte, não. Isso não é sorte, isso é perseverança. Se você quer ser um advogado, eu vou dar uma dica aí para a galera que está na faculdade, vocês vão ter que fazer estágio. Vocês vão ter que deixar o teu emprego de lado, vão ter que se dedicar, porque é lá no estágio que você tem a noção do que é ser advogado. Porque hoje eu vejo que tem amigos meus que passaram na faculdade com notas excelentes, pegaram a carteira de advogado e não conseguem advogar porque eles não têm a base. A base é você... mas se você é estagiário... Chegaram um dia a falar para mim assim, você tem 40 e pouco, eu estou com 50 anos hoje, né? Você tem 44 anos, vai entrar na faculdade com 44 anos. Depois de eu entrar na faculdade, me olharam assim, você vai ser estagiário com 44, 5 anos. Eu falei, cara, mas eu preciso aprender. Onde que eu vou aprender? Você tem que abrir mão de alguma coisa, Tive que abrir mão. Eu era empresário da minha empresa, vendi para trás, conversei com a minha ex-mulher, ela falou, olha... vou pagar a minha pensão alimentícia menor e que eu preciso aprender uma profissão. E fui bater caixinha o dia inteiro para poder pagar os estudos e estar trabalhando. Mas foi o estágio que me tornou um advogado. Sim. Eu já saí da faculdade com uma pequena noção de como fazer as coisas acontecerem. Sim. E o que eu percebo? Eu percebo que, eu vou falar para você, eu acredito que daquela época, cerca de uns 70% aí estão tentando ainda prosseguir na advocacia. Então, mas é mais difícil agora. E a grande maioria de pessoas que estavam ali praticamente já achando que estava tudo ganho. Né? Você tá entendendo? Mas no jogo não ganha, não. Mas não é. E aí quem que eu vi que venceu? Vou falar para você quem que eu vi que venceu, que para mim venceu de fato. Assim que eram mais próximos. Você tá com quantos casos hoje aí? Em atividade, ao total, acho que uns cento e pouquinhos. Deve dar mais ou menos uns 100 casos. Hein? Girando, trabalhando. Que todo dia você pega ali, então, nos outros estados aí. Ou seja, você está vivendo hoje da advocacia. Não, eu vivo da advocacia desde 2019. Tá entendendo? Você é um advogado. Em 2019, eu eu não precisava mais entregar marmita e nem entregar pizza à noite. Em 2019, eu consegui, quando eu entrei, para ser trainee no escritório, que daí já falou, peraí, você vai trabalhar durante o dia. De lá para cá, minha vida é advocacia. Ou seja, o que você está vivendo hoje, nem você imaginava que você ia conseguir chegar. Não, jamais. Tá entendendo? Jamais. Então, assim, quem que eu vejo hoje? Para mim, venceu. Para mim, você é um vencedor, cara. Você, o Jonathan, que possivelmente... O Jonathan, né? O inteligentíssimo, né? O cara também que
estudou, meteu a cara, o cara e vamos falar, ele vai ser um promotor de justiça daqui a uns anos, né? Vai. Ele vai, porque é inteligentíssimo, né? Inteligentíssimo, estudioso, esforçado pra caramba. Teve um filho agora, inclusive, meus parabéns, né? O Vinícius... O Vinícius, nossa, aquele cara, né? Falar a verdade, né? Extraordinário. E outra, era um cara também que muita gente também não ninguém conversava com ele. Ninguém trocava muita ideia, porque ele era um piazão assim... Quieto na dele. E você via que ele era meio do interiorzinho, assim. Ele era um cara humilde, né? Não era a galera... Esses dias eu vi uma matéria dele lá de São Paulo, de uma prisão que ele atuou lá, ele tava... na investigação. Pô, falei, nossa, esse aqui é meu amigo da faculdade. Venceu, o delegado, né, cara? Delegado. Doutor Moisés. Sim. Doutor Moisés. Sabe por quê? O doutor Moisés e a galera que eu vejo, o Moisés está com... Escritório grande. Está com um escritório grande, trabalhando aqui também perto. Também está vivendo da advocacia, o cara bom também. Sim. E vocês atuaram juntos, né, esses tempos atrás? Fizemos um júri junto, tivemos parceria em vários casos. Até hoje, inclusive, hoje a gente atua junto ainda, que é uma troca de parceria. Deixa eu citar aqui, doutor Moisés Panizo, né? Um abraço também, cara. Um abraço, doutor. E aí, como é que foi o júri? Com o doutor Moisés lá foi pesado, foi bem pesado, foi na cidade, a gente não conseguiu êxito, né, no nosso trabalho, porque já lá totalmente... E existem casos que vocês já entram já assim, sabia que nós fomos contratados há uma semana antes já do caso andando e final e... Em cima da... e ali é meio uma cidade pequena, né? Então o cara já é condenado, né? Mas faço mais ainda 3 casos pro mesmo cliente, né? Agora, inclusive, mês retrasado eu consegui uma impronúncia de um dos casos dele, né? Mas isso é sozinho lá no meu escritório, né? E quando você pega um caso que já está numa situação... É complicado. Porque você precisa fazer, vamos supor, a defesa muito bem embasada. É que assim, ó, você não tem tempo? O processo, eu entendo que é como se fosse um jogo de xadrez. Se o advogado começa mexendo na primeira peça lá na delegacia... Se ele pode apresentar provas, ele requer testemunha, ele pode requerer diligência para o delegado. Olha, eu vou dar uma dica para você que está entrando na advocacia agora. Não chegue com ignorância na delegacia, não crie um ambiente hostil para você. Porque eu sempre brinco com os meus amigos, o delegado é o dono da quebrada, desculpa a palavra, mas é ele que manda ali, entendeu? Não adianta, se você chegar com antipatia, o teu processo já começa errado ali, já começa a prejudicar o teu cliente. E aí é onde a gente entra nessa questão também, porque daí se você pega um delegado igual o Vinícius pela frente, que é um cara que tá com a Constituição dentro da cabeça, você tá ferrado. Mas hoje os delegados são tudo muito inteligentes. Não pega delegado... Sim. Não, eu digo não que não seja inteligente, mas... Tipo preparado, assim, preparado. Vamos falar a palavra correta. Tem uma diferença muito grande de você saber da Constituição e você saber usar ela. Usar ela, né? Exatamente. Então, assim, o que acontece? Eu vejo que o processo penal é como um jogo de xadrez. Você tem que saber movimentar ele na hora certa, né? Muitas vezes o cliente fala assim, doutor, você não está fazendo nada. Calma, não é o momento ainda. Não chegou o momento de eu apresentar isso aqui, né? Existe ali uma peça chamada Resposta à Acusação, onde os advogados iniciantes, eles vêm, eles já querem fazer as alegações finais dentro da resposta à acusação. Fala, cara, calma. Já querem... Calma. Terminar ali com o delegado. Se conseguir fazer em meia página a sua resposta à acusação e mandar, deixa o jogo ser jogado. Ele esquece que o júri ainda está vindo, ele já acha que o júri já é dentro dele. Ali eu falo assim, você vai, apresente uma tese defensiva se realmente você tem lá uma filmagem que o teu cliente estava trabalhando dentro da empresa dele e o roubo do veículo lá que estão acusando ele não é ele, no mesmo horário, algo que seja assim, a materialidade seja comprovada. Mas se não, lá está aquela resposta genérica lá, apresenta o rol de testemunha e deixa rolar. Trabalhe dentro do processo. Junte elementos para você chegar lá na hora de você fazer as suas alegações finais, o juiz não tenha dúvida da matéria. Ou pelo menos você consiga diminuir a pena, alguma coisa nesse sentido. Mas, né, então, assim, o processo penal é um jogo de xadrez. Você tem que saber jogar. Você aprendeu a jogar o jogo de xadrez, você fica com vontade de acordar de manhã para jogar ele. Quer fazer de novo. Tem mais um caso? Tem mais algum caso? Está procurando caso? Você liga pro teu amigo daí, tá aqui ansioso,
Tem alguma coisa aí pra gente trabalhar? Então, cara, isso é muito importante, saber que você conseguiu chegar onde você almejou chegar, né? Porque vem as dificuldades da vida, vem os problemas, mas a gente, cara, luta e tem garra, acredita em Deus, acredita em nós mesmos, né? No potencial que você tem para chegar lá, você vai chegar. Né? Estudar bastante, né? Estudar bastante, porque principalmente nesse âmbito, né? Se você quer, no âmbito penal, né? Se você quer ser bem-sucedido, eu acredito que são em todas as áreas do direito, né? Mas assim, a galera fala, não, apresentei minha monografia, foi a coisa mais difícil. Eu bato assim, camarada, cada caso é uma monografia que você vai fazer. Se você soubesse que cada caso é uma monografia. É uma monografia, e o teu julgador lá, ele é pesado. Igual, inclusive o Vinícius mesmo, quando ele foi fazer a prova, quando ele fez a prova, eu peguei e falei, cara, você já passou? Ele pegou e falou, amém, tal, não sei o quê. Eu falei, tô estudando para isso. Peguei e falei, pô, que bom, cara, continue e tal. Aí passou mesmo e tal. Aí ele passou a primeira fase. Não, passei, cara, mas ainda tem a oral ainda. Nossa. Que é a oral, que é a pedreira. Que daí você pega os caras ali, que os caras vão vir, você vai ter que responder tudo que os caras colocar, entendeu? Aí é que é a questão, porque você não sabe o que passa dentro da tua cabeça, você sabe o que você estudou. Sim. Agora, o que na cabeça deles passa, você não sabe. Então você vai ter que ser literalmente um expert no assunto. Sim. Né? Para você dar para eles respostas satisfatórias para você de fato vencer. Aí é que está a situação, porque muita gente não se prepara para esse final, né? Não, só para o momento, né? E aí você chega no mercado de trabalho, você acaba sendo prejudicado, porque você não tem como atuar, né? Você não sabe fazer nem como você entrar no processo, nem como você fazer uma juntada de procuração, né? Eu acho que uma das partes mais complicadas de fazer, no caso, é a peça, né, cara? Para quem não tá... E assim, a pessoa fala assim, eu comprei um kit peça, né? Eu falo, tá, e daí? Mas como assim? Você vai ter que montar ele. Cara, a kit peça do... Não é pegar pronto e jogar lá. Não é isso, não adianta você ir lá na internet lá e pegar o caso do Jorge. Vai ter que fundamentar aquela peça. Dentro do que você está tendo, né? O que você tem ali, então você vai ter que estudar, né? Porque cada realidade é uma, né, cara? Cada realidade é uma. Existem muitos advogados bons aqui em Curitiba que trabalham bem. No começo da minha profissão, eu recebi muito apoio do Dr. Jordão. O Dr. Jordão me ajudou muito, trabalha hoje lá na cidade onde ele mora, lá, trabalhou comigo um bom período, um excelente advogado. Doutor Moisés também, ele já estava no mercado de trabalho, ele passava algumas peças para mim, mas depois eu comecei a entender que aquele modelo é só para você ler e para você ter uma noção, que você tem que começar ali do excelentíssimo ali e botar o número da ordem no final ali, tudo peça por peça. Esse negócio de copiar e montar não dá certo, você toma na cabeça. Não tem jeito. Uma peça é diferente, né? Que quando eu estagiei na Defensoria Pública, ali tinha um modelão. Uhum. Então você pega a sua casa e coloca um modelo porque você atende 10 pessoas por dia. Mas você é um advogado, você é como se fosse um alfaiate. Eu vejo assim o serviço da advocacia como você é você é um artesão. Exatamente, você tem que trabalhar, atuar para o teu cliente. É diferente, é um serviço personalizado, entendeu? Então você adequa o caso dele ao processo. Então não adianta o modelo. O modelo é só para você saber o segmento. Para você ter uma ideia, que você vai ter que fazer. Um mapa só. É um mapa. Mas você vai ter que correr o mapa. Vai ter que correr o mapa, mais ou menos isso. É o mapa, por exemplo, Curitiba aqui, Balneário Camboriú lá, tem 5 postos de gasolina. Então, prepara tua gasolina para chegar a cada um e você vai ter que a alimentação é ali, Sim. mas você vai ter que dirigir esse carro. Exatamente. Excelentíssimo doutor juiz, aí vem, né? Você vai ter que argumentar dentro do caso concreto que você está. E aí você vai ter que trabalhar também dentro da jurisprudência, né? Geralmente, o que eu procuro fazer, né, diariamente, né? Cada caso que eu pego, eu vou nas jurisprudências do TJ do Paraná, do STJ, tudo atualizado, né? Porque assim, elas mudam muito. E a jurisprudência é muito importante, porque... É ela que fundamenta. Sim. E é muito engraçado assim que se você pegar e você for fazer você procure identificar ela pelo local onde você vai apresentar a peça. Tipo, você já dá uma olhada como é que trabalha aquele juiz. É muito importante isso.
Você saber como é que o juiz trabalha e como o desembargador trabalha. Então você procura geralmente ir nas ideias dele, porque é eles que vão julgar. Sim. E seja para absolvição ou para condenação, no caso, o juiz ele tem que fundamentar também a sentença. Sem fundamentação. Automaticamente, vamos supor, se você pega um caso, é óbvio que não é igual, cada caso é um caso, mas se você pega um caso parecido e você, vamos supor, está trabalhando na defesa de determinada pessoa onde a sentença de um juiz foi em favor de um caso, que é um caso parecido com o teu, você ainda pega base na fundamentação do juiz para defender. Você fala, olha, veja bem, excelência, no caso X lá, você coloca ela lá, né? Quando ela já está, ela está lá como jurisprudência, né? No caso X, é semelhante a esse caso aqui, né? Então, vamos seguir o entendimento jurisprudencial aqui, né? Daí você coloca a doutrina ali, tudo, e ali você vai trabalhando. É essa diferença que nos faz ser advogados criminalistas, que nos faz trabalhar todo dia, esse gosto, essa vontade. Ir para cima, né? Aí voltamos mais uma vez à questão do início do papo, que se refere à questão de você, de fato, não defender a personalidade, mas você defender a justiça, né, cara? A justiça. E você defender a lei, o que de fato está dentro da lei. Se o camarada tem que pagar por 5 anos, ele não vai pagar 30. Por 15, 30, não tem cabimento, né? Não tem cabimento. Ou se você quer mudar a lei, vire legislador, é simples, né? Quer mudar a lei, vai virar um deputado federal, um senador. Você está errado onde você está aí, né? É verdade. Mais ou menos por aí mesmo. Mas é isso aí, cara. E eu quero aqui, vamos fazer as considerações finais, já estamos chegando aí ao final de mais um bate-papo aqui, passou muito rápido, né, cara? Passou rápido, né? Mas, só para a gente finalizar, doutor Márcio é advogado criminalista, né? Se você quiser deixar suas redes sociais aí, pro pessoal aí, te seguir na rede social, Facebook, Instagram. Sim. Se tiver um bom canal no YouTube também, quiser. Eu hoje utilizo o Instagram, né, que é o mwcosta.adv, né? E o Facebook também, né? É o mwcosta.adv, né? Sou advogado criminalista, especialista na área do júri, é a minha especialidade, né? E o meu e-mail é mwcosta.criminal, né? .adv@gmail.com. E fica aí, pessoal, se precisar de uma dica, uma informação, né? Até mesmo de precisar de um advogado, né? O que nós esperamos é que você precise de um advogado para te defender de fato, né? Não para te livrar. Não para te livrar, né? Daí não é comigo, né? Só para fazer a defesa mesmo. Para fazer a defesa. Então, o nosso amigo diretor Roger vai estar deixando aí na descrição aí o seu Instagram, tá bom? Os seus contatos para as pessoas te seguirem aí. E não tem nenhuma obra escrita ainda, ou já tem? Não tenho nenhuma obra escrita ainda, né? Mas futuramente pretendo fazer um mestrado, alguma coisa nesse sentido, e quem sabe aí a gente começa a trabalhar nesse caminho, né? Então tá certo. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui, você que nos assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho aí, dar uma comentada para dar uma fortificada no nosso canal aí e nos ajudar a crescer, porque nós só crescemos com você. Doutor Márcio, deixe suas considerações finais aí. Muito obrigado pela sua presença. Fique à vontade para deixar suas considerações finais. Bom, pessoal, se precisarem de algo, né, me procurem na rede social ali, né, que a gente possa estar dando uma orientação, né. Deixa aí uma dica aí para os advogados que estejam iniciando, estudem bastante. Se ainda estiverem na faculdade, façam estágio, que é o diferencial nosso, e não tenham medo. Não tenham medo, que o medo nos limita. E é isso. É isso aí. Muito obrigado. Tudo de bom.